Continente mais populoso do mundo, formado por 50 países, é também o mais extenso, cheio de contrastes nas etnias, no clima, nos costumes e na religião. A Ásia é o destino da vez. Pegamos carona na viagem que começa na China e passa por outros países do território asiático. Embarque de Malicuia com a estudante Rafaela Teixeira e descubra as curiosidades do Oriente. Meu nome é Rafaela e eu fui de Malicuia para a Ásia. Eu fui para fazer um intercâmbio em Macau, na China, pela PUC Minas mesmo, pela universidade. Fui estudar comunicação e mídia numa universidade lá em Macau que tem parceria com a PUC Minas. O que mais me chamou atenção quando eu cheguei foi a mistura entre Oriente e Ocidente, porque Macau, uma ex-colônia portuguesa, tem muito da arquitetura portuguesa, cultura, comida, alguns portugueses que moram lá mesmo. Todas as placas são escritas em português e a grande maioria dos moradores são chineses. Tem muita culinária chinesa e também tem muita comida portuguesa, restaurante português. A culinária macaense, que é de lá, é muito boa e é uma mistura mesmo. O prato mais famoso é o minti, que é arroz cozido, bem chinês mesmo, não tem muito sal nem nada, com carne moída picadinha assim, com batata, com cebola e um ovo frito por cima, que é muito português também. Lá o costume é você pedir, todo mundo pede vários pratos diferentes para dividir lá na hora na mesa. 98% da população de Macau é de chineses. Mais fechados até do que os chineses da China, porque tem essa separação, né? Tipo, eles são macaenses, tem o pessoal de Hong Kong, que né, era colônia britânica, então culturalmente e tal, eles são bem diferentes dos chineses. Não dá para falar de Macau sem falar dos cassinos, que a cidade é uma cidade turística e gira em torno dos cassinos mesmo. Porque o jogo, como aqui no Brasil, jogos de azar, né? Como aqui no Brasil, são proibidos na China também. Então, todos à volta vão para Macau para jogar. Eu comecei minhas aulas em Macau no final de janeiro e elas foram até o final de maio. Depois eu decidi fazer um mochilão com a minha amiga que eu conheci lá, que estudava comigo na universidade, minha amiga portuguesa. E a gente se baseou num roteiro que outros amigos nossos tinham feito para fazer o nosso. Então, nós começamos pela Tailândia, pelo norte da Tailândia, depois nós fomos para o Laos, descemos para o Camboja, voltamos para a Tailândia, depois fomos para as ilhas do sul, né, que é Koh Phi Phi, fomos para Phuket, para Koh Phangan, na Full Moon Party até, e depois fomos para a Malásia de trem. Depois pegamos um voo e fomos para a Indonésia, em Bali, e daí que voltamos para Macau, assim que fechou nosso giro no Sudeste Asiático. A Tailândia é um país maravilhoso, a comida é muito boa, é incrível. As pessoas são ótimas. Lá que eu decidi, né, realmente fazer o que eu queria muito. Eu queria fazer uma tatuagem para materializar essa experiência na minha vida. Aí eu fiz essa tatuagem de bambu, que é uma maneira tradicional tailandesa de fazer tatuagem. O Laos foi um dos meus países preferidos. Lá não tem muita... Assim, essa estrutura, assim, infraestrutura de cidade, assim, não tem muito lá. É um país muito simples, porém muito tranquilo, as pessoas são ótimas. Na Malásia, que é um outro país, assim, super multicultural, a gente foi para a capital, né, Kuala Lumpur, que é uma cidade enorme, com muitos muçulmanos, que eu achei incrível, assim, muitas mesquitas, muitos indianos. Então você anda na rua, você vê 1000 pessoas diferentes num lugar só. Chegando em Bali, foi assim, uma ótima forma de fechar a viagem. Uma cidade basicamente de praia, a gente ficou mais em Kuta mesmo, que é a praia de Kuta, que é o lugar mais turístico também. Uma das melhores coisas assim, de fazer um mochilão é você conhecer gente do mundo inteiro. Você faz amizades assim, muito fácil, você encontra com muita gente de todos os lugares do mundo.
E é uma experiência realmente para a vida. Você aprende muito, vê muita coisa legal e vale muito, muito a pena. Depois que eu fiz isso, eu não acho mais tanta graça de fazer viagem tradicionalmente, porque você perde muito da cultura mesmo, de você ver as pessoas no dia a dia. Então, o mochilão é uma experiência incrível. Você sabia que BH tem um ônibus turístico? O trajeto começa pela Praça da Estação e passa pelas principais atrações da região Centro-Sul, num percurso de 12 quilômetros. O ônibus tem ar-condicionado, TV, Wi-Fi e bancos estofados. A passagem custa R$ 4,35. Fomos conhecer a linha quando ela foi lançada em junho de 2014, época da Copa do Mundo no Brasil. Hoje, ela continua uma ótima dica de transporte para passear por BH nas férias. Belo Horizonte tem uma nova linha de ônibus, desta vez com um itinerário um pouquinho diferente. A nova linha, denominada ST-01, vai percorrer alguns pontos turísticos da região Centro-Sul. Iniciando aqui pela Praça da Estação e aí percorrendo vários outros pontos da cidade, pontos turísticos. Nem todos os pontos turísticos o ônibus vai passar em frente, mas ele passa próximo, 1 ou 2 quarteirões de distância, então o turista pode descer e ter acesso a esses locais. Esse projeto, na verdade, já é um sonho antigo da Belotour, né? Há anos a Belotour vem tentando implantar uma linha definitiva de turismo na cidade, então ele vai permanecer pós-Copa e, além disso, outra linha já está em fase de futura implantação, que é a da Pampulha, né? Então, o projeto da Pampulha já está todo pronto. Nós vamos consolidar primeiro o daqui da região Centro-Sul e logo depois vamos implantar o da Pampulha, né? Então, é um projeto definitivo para Belo Horizonte. Achei legal a ideia, deu para ver alguns pontos, mas eu acho que falta um pouco de informação dos pontos que a gente está passando. A gente está usando aqui o mapa para tentar entender melhor onde que a gente está passando. É a primeira vez que eu utilizo, é uma novidade para mim, acho a ideia muito boa, né, que outras cidades do Brasil poderiam adotar, né? Romeu e Julieta, Hamlet, um sonho de uma noite de verão. Quem não ouviu falar em pelo menos uma dessas peças? Em 2014, comemoramos os 450 anos do dramaturgo William Shakespeare. Com um legado que revolucionou o teatro e a literatura, as obras do autor ainda são adaptadas para o cinema e a televisão. No Brasil, Shakespeare também inspirou produções que refletem a nossa realidade, transportando o passado para os dias de hoje. Ele se consagrou nos palcos elisabetanos na Era de Ouro inglesa, mas foi na literatura que veio a perpetuação da obra de William Shakespeare. As 38 peças conhecidas ganharam vida em milhares de adaptações para o cinema e o teatro em todo o mundo. 450 anos após sua morte, as temáticas e personagens criadas por Shakespeare continuam dialogando com dilemas e valores contemporâneos. O Shakespeare escreveu para o povão e escreveu para os nobres. Isso é muito interessante. Quer dizer, ele foi capaz de, em todas as peças dele, colocar todos os públicos. Ele só faria isso se ele não tivesse um conhecimento enorme do ser humano. Só isso é que permite que ele faça, que permitiu que ele fizesse esse trabalho, né? Então, eu acho que esses aspectos dele não vão morrer nunca. E a obra, como é uma obra escrita para todos os níveis, não tem jeito de morrer também. Eu costumo falar que a minha imagem do Shakespeare é de um homem que olhava ao mundo e se divertia demais. E ele fala isso no Hamlet, ele fala que obra de arte é o homem. Então, eu acho que esse encantamento que ele teve pela humanidade fez com que ele entrasse em todos os aspectos humanos. Então, o que faz dele um homem de todos os tempos, que nenhum contemporâneo dele, e o período inglês de Shakespeare foi um período muito rico no teatro, na literatura dramática.
E nenhum foi igual a ele, porque nenhum conseguiu fazer isso que ele fez, que foi penetrar dentro do ser humano. Então, todos os aspectos do ser humano estão retratados na obra dele. Se eu fosse sua Rosalinda, o que você diria? Eu, nesse caso, não falaria, um beijo lhe daria. Shakespeare nos diz, com Romeu e Julieta, como que o amor é livre. Talvez é o primeiro momento onde um homem e uma mulher, né, dois meninos na época, né, eles se casam por amor livre, não por negócio, né, daquele ambiente de corte e tal, não por negócio, por interesse. Então ele vai unir os elementos mais clássicos, mais eruditos, mais poéticos, ao lado de um personagem como a ama, que é uma personagem do senso comum. Então ele vai colocar esse mundo da erudição e um mundo, digamos assim, popular, lado a lado, e contaminar um com o outro. Ele mistura o trágico e o cômico em todas, e nós somos isso, gente. O homem é um misto de tragédia e comédia. Nós não somos só trágicos, nem somos só cômicos. Nós temos os momentos diferentes. Ele fez isso. Então, assim, uma peça do Shakespeare é um ser humano, né? Com essas contradições, com as belezas e com as feiuras também. A adaptação do texto de Shakespeare, em primeiro lugar, oferece a dificuldade que é a própria qualidade do texto, a qualidade da dramaturgia, tudo é muito integrado, as passagens todas elas se compõem reciprocamente, umas balançam junto com as outras, e também a qualidade literária dos poemas, que dá dó cortar um. Mas por que o lugar deserto? Só porque desabitado? Em cada árvore aqui perto, põe um verso bem rimado. É uma ideia genial, porque é uma maneira pela qual a gente traduz Shakespeare, conferindo a ele um frescor que talvez ele nunca tenha tido. Esse frescor do ambiente do sertão e popular, né? E o Revista fica por aqui, mas você pode continuar ligado neste e em outros programas pelas redes sociais da PUC TV. Se quiser rever alguma edição ou reportagem, acesse nosso canal youtube.com/Memória PUC TV. Muito obrigada pela companhia, o Revista está de volta na semana que vem. Tchau!